Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wagner e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Outbound Marketing. A gente já falou algumas vezes aqui no canal do YouTube sobre Inbound Marketing, vou deixar linkado aqui inclusive um link onde a gente fala sobre isso. E a gente já falou sobre vários aspectos de marketing, na verdade, no nosso curso de marketing imobiliário, que vocês podem acessar nesse mesmo link que eu botei aqui em cima. Mas a gente não falou especificamente sobre Outbound Marketing. O que é Outbound Marketing? Outbound Marketing é basicamente marketing tradicional, ou seja, o marketing que você faz para atingir as pessoas. Nesse vídeo, então, eu vou falar um pouco mais sobre como aplicar ele, se você ainda não aplica, mas especialmente eu quero discutir se ele ainda é relevante nos dias de hoje e, mais ainda, como casar ele com as suas estratégias de inbound marketing. Então vamos lá. Bom, vou começar falando um pouquinho sobre o que é outbound marketing. Você pode usar a barrinha aqui de baixo para pular essa parte se você já sabe do que se trata. Mas basicamente eu vou explicar fazendo a diferença com o inbound marketing. O inbound marketing é marketing de conteúdo, ou seja, você vai produzir conteúdo, seja de blog, de YouTube ou até nas próprias redes sociais. E produzindo esse conteúdo você espera atrair pessoas para a sua página, para as páginas relacionadas ao seu negócio, à sua imobiliária. E essas pessoas atraídas, você pretende eventualmente, é claro, comunicar o seu produto, os seus imóveis para aquela pessoa, porque ela pode estar mais interessada do que uma pessoa completamente aleatória que você vai, digamos assim, achar na rua. Por outro lado, o outbound marketing, como é o marketing tradicional, é o anúncio que você vai fazer, é quando você simplesmente vai criar uma peça, um anúncio, alguma forma de comunicar o seu produto e vai colocá-la no mundo para que pessoas aleatórias, ou mais ou menos aleatórias, vejam aquele produto. O inbound marketing é muito interessante, a gente já falou várias vezes aqui sobre inbound marketing, inclusive no nosso curso de marketing imobiliário, no nosso curso de Instagram para imobiliárias. O tópico inbound acaba surgindo várias vezes, especialmente quando a gente acaba falando sobre conteúdo. Que tipo de conteúdo você produz para atrair os clientes de forma orgânica, sem ter que gastar para produzir aquele conteúdo. Então, o inbound marketing acaba sendo bastante interessante nesse sentido, porque ele diminui bastante o custo de aquisição de clientes. Por outro lado, apesar de ser um pouco mais caro e talvez um pouco menos preciso, o outbound marketing ainda é uma forma de você atingir o seu público-alvo, atingir a sua persona e conseguir vender mais, alugar mais imóveis, enfim, conseguir alcançar mais pessoas. Quando a gente fala de outbound marketing, a gente está falando então de outdoors, a gente está falando de flyers, a gente está falando até mesmo das placas que você coloca nos imóveis. Pegando esse exemplo das placas, se a gente coloca uma placa na janela de um apartamento, qualquer pessoa pode ver aquela placa. Então é uma propaganda que você está fazendo para todo mundo sem nenhum foco, digamos assim. Óbvio que é bem mais barato do que um outdoor, mas é só um exemplo. Por mais que seja mais difícil de mensurar quem que vai ser atingido por aquela placa, eu imagino que você concorda que ainda é uma coisa que dá resultado. As pessoas que estão procurando imóveis vão passar na frente do imóvel, se interessar e entrar em contato com a imobiliária. Então a partir daí você já pode perceber que não é bem assim essa escolha de inbound e outbound. Por mais que outbound seja um pouco mais caro em alguns casos, até mesmo se a gente for falar em placas, algumas imobiliárias fazem placas maiores para chamar mais atenção, criam coisas diferentes nas placas, colocam QR Code, colocam outras coisas nas placas que trazem mais custo para aquela peça, e o motivo delas fazerem isso é porque ainda dá resultado, por mais que o investimento seja um pouco maior. Na hora de escolher qual desses tipos de marketing você vai fazer, é muito importante que você entenda quem é o seu público-alvo. Talvez o seu público-alvo não consuma conteúdo, ou talvez você simplesmente não saiba comunicar o conteúdo para o seu público-alvo. Aí talvez valeria a pena você dar uma revisada na sua comunicação, mas de qualquer forma, enquanto você está fazendo essa revisão, você ainda tem o outbound. E até mesmo se você quiser trazer para o digital, o outbound acontece na forma de Google Ads, Facebook Ads, que você basicamente está ali produzindo propaganda dos seus imóveis para mostrar para pessoas mais ou menos aleatórias, que moram numa região ou alguma coisa do tipo. Só que falando de Ads, a gente pode pular para o próximo tópico e tentar entender como o outbound e o inbound podem funcionar muito bem juntos. Se você fizer um ad ou propaganda, né, em português, completamente aleatório no Facebook, com um público numa certa região, num certo bairro, você vai atingir pessoas aleatórias que não necessariamente estão à procura de imóveis. Porém, se você tiver táticas de inbound marketing, você vai poder usar os dados que você conseguir do inbound marketing para fazer campanhas de outbound que sejam mais precisas. Isso acontece através, principalmente, do remarketing. O remarketing é quando você pega as pessoas que entraram no seu site, as pessoas que entraram na sua página e faz uma campanha específica para elas, ou seja, um público muito mais específico, um público que você já conhece um pouco. Aquelas pessoas provavelmente entraram na sua página atraídas por algum tipo de conteúdo ou atraídas por alguma dessas propagandas aleatórias que você já tinha feito e elas vão então começar a receber propagandas ainda mais específicas. E aí você vai estar fazendo o outbound, que é bastante específico para pessoas que estão mais possivelmente interessadas nos seus imóveis. E isso acontece de outras formas também.
Antes eu falei sobre QR Code nas placas dos imóveis. Se você tiver um QR Code que manda para algum link onde está apresentando aquele imóvel, onde está apresentando imóveis semelhantes àquele, você vai estar estendendo aquela experiência que a pessoa teve pessoalmente lá olhando para a placa e levando ela para o digital. E ali no digital, apesar de ser um conteúdo que é praticamente uma propaganda, um conteúdo bem de fundo de funil, como a gente diz, né, no inbound marketing, ali você vai ter a chance de pegar o dado dessas pessoas que acessaram o QR Code e vai poder fazer algo a partir desses dados, uma propaganda mais específica, uma comunicação mais acertada com um público mais acertado. Óbvio que quando a gente está falando de usar os dados desses clientes, é importante ter em mente a LGPD, que está em ação e que está punindo as pessoas no Brasil. A gente tem um vídeo falando sobre isso que eu vou deixar linkado aqui na descrição para você entender um pouco mais sobre essa lei e como se adequar a ela. Mas de forma geral, o que a gente observa então é que existem vantagens para as duas formas de comunicação. Basta você saber equilibrar isso dentro das suas próprias contas, né? Avaliar qual delas tem um retorno sobre o investimento maior. Mais do que isso, além do retorno sobre o investimento, eventualmente você precisa pensar também na construção de marca, que é outro assunto que a gente já falou várias vezes aqui no canal. É importante você construir a sua marca na sua região, é importante você ser uma marca reconhecida pelas pessoas, recomendada pelas pessoas, ou seja, ter um atendimento bom para que gere um bom boca a boca. É importante pensar em vários fatores, não é fácil, mas é importante sempre ter todas essas coisas em mente. E, de algumas formas, o outbound é uma boa maneira de melhorar a sua presença de marca, né? Patrocinar algum evento da cidade, ou fazer algum evento na cidade ou em locais específicos que você imagine que possam ter pessoas do seu público-alvo. Estar na televisão, se você tiver orçamento, colocar um outdoor, se você tiver orçamento, especialmente se você, por exemplo, trabalha com lançamentos, associar a sua marca àquele lançamento pode ser extremamente positivo. As pessoas podem ir direto atrás de você se elas quiserem saber sobre aquele lançamento e não nas concorrentes. Então, a comunicação tem que ser pensada para além do retorno imediato sobre o investimento, mas com orçamentos menores e pensando a curto prazo, avalia qual delas está trazendo mais resultado. É produzir conteúdo? É fazer propagandas nas redes sociais? É fazer propaganda no Facebook, no Google? Então, escolhe primeiro a partir do retorno e daí depois você vai pensando outras coisas, vai fazendo um remarketing a partir dessas propagandas, vai melhorando a sua comunicação até que ela consiga começar a realmente atrair pessoas, vai pensando em investimentos extras para fazer que sejam só de construção de marca, que não necessariamente vão trazer vendas diretas para você imediatamente, mas talvez a longo prazo. Essas coisas você vai pensando com o tempo, conforme sua marca vai crescendo, conforme sua imobiliária vai ganhando mais espaço. É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar um like nesse vídeo se gostaram, dislike se não gostaram, mas conta por quê pra gente poder melhorar. Se inscreve no canal para receber muito mais conteúdo sobre o mercado imobiliário e sobre a Jetmob. Tchau, tchau, até a próxima e bons negócios!